Em Jeremias 16, capítulo 16 e versículo 19, está escrito o seguinte: Ó Senhor, fortaleza minha, força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e vaidades, em que em nada havia proveito. Fará um homem para si deuses que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor, né? Olha o que está dizendo. Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Aí ali também, em Jeremias 17, versículo 5, está dizendo assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Mas bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a tua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Então, aqui nós chegamos a um conhecimento do que é ter uma vida com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, o que é uma vida de não ter o Deus da Escritura, não conhecer o nosso Senhor, né? Porque ele diz que o seu nome é Senhor, né? Porque também está escrito, né, que o princípio da sabedoria é o temor, né, do Senhor. As Escrituras, né, quando se refere ao Senhor, né, que o nome dele é Senhor, se refere que ele é as Escrituras. O Senhor é a encarnação. A vida do Senhor está ali nas Escrituras. Então, ele diz lá também para a gente nas Escrituras, está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Os meus inimigos, aquilo que é enganoso, né? No meu coração, né? Porque diz que enganoso é o coração, né? Que nós devemos guardar nosso coração, né? Então, no fato de dizer que ele é enganoso, meu coração, é porque ele ainda não conhece, né, as verdades, ainda não sabe as verdades de quem é o Senhor. Então, para mim saber, né, as verdades, não ficar mais sendo condicionada, né, feita por mãos humanas, por religiosidades, né, tradições, crendices, então eu tenho que me assentar à destra, né, de Deus, à destra do poder, né? Por isso que está escrito: buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado, né? Então, essas coisas do alto, buscar as coisas do alto, é as Escrituras, né? Aquilo que vai além do que os meus olhos já viram, do que meus ouvidos já ouviram e que já chegou no meu coração humano. Então, eu não tenho esse conhecimento ainda, né? Então, eu preciso ter o temor do Senhor, que é o princípio do saber, né? Ali em Provérbio diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas isso não é ter medo de Deus, ter medo de um Senhor, né? Não, é eu aprender, é eu encarnar as Escrituras, eu entrar ali no meu aposento, né? Tudo quando orares, está escrito: tu quando orares entra no teu aposento, fecha a tua porta, e seu pai está ali no secreto. As Escrituras, né? Meu pai está ali nas Escrituras, né? Para que nasça em mim o Filho unigênito, para que Deus seja o Deus conosco e Deus Emanuel, para que eu nasça de novo da água e do Espírito, né? Para ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Por que nascer de novo? Eu tenho que nascer
das escrituras, porque tudo que está ali enraizado na minha mente, no meu conhecimento, eu fui feito por tradições, por padrões, por ensinos humanos, por religiosidade, por ensinos de várias pessoas, desde que eu sou uma criança e vou crescendo, né, ao longo da minha vida, do meu desenvolvimento, né, eu vou passando pelas minhas fases, né, de crescimento. Então, eu vou sendo feito pela escolaridade, pelos pais, por um conhecimento disso e daquilo, por tradições que já vêm lá desde lá para trás, né? Tradições que vão ficando ali, vão passando de pais para filhos, de avós para filhos e depois para os netos, né? Vou aprendendo de religiões, né? Vou aprendendo de ensinos humanos, né? De condicionamento, vou ficando condicionado a acreditar que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas não. Eu preciso ter o temor do Senhor, né? Aprender daquele que é manso e humilde de coração. Ele fala: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, né? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, para que encontreis descanso para as vossas almas. Então, nós devemos saber quem realmente é Deus, né? Nós devemos ser essa árvore plantada, né? Que as suas raízes estão ali, né? Indo para esses ribeiros, porque as minhas raízes, se elas forem ali para esse ribeiro de água, a qual é as escrituras, a qual é o meu Deus que vai se encarnando em mim, eu vou tendo vida, porque Deus é as fontes de água viva, né? Nós não devemos abandonar o nosso Deus, que Ele é as fontes de água viva, né? Então, para eu ter essas fontes de água viva, estar ali plantado junto aos ribeiros de água, para que eu dê o fruto na estação própria, para que tudo que eu faça prospere, eu tenho que nascer, né, da água e do Espírito, nascer de novo, do Velho Testamento do Novo, encarnando, conhecendo o Senhor das Escrituras, me assentando à destra, tendo um altar, entrando no meu aposento para que eu saiba o que está ali no secreto, para que depois venha acontecer na minha vida aqui, na minha realidade, trazer na minha realidade o que está ali no secreto, que está no oculto, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem chegou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Então nós devemos adentrar as escrituras nesse conhecimento, com entendimento, produzindo a fé com as obras, né? Fé com obras. Eu vou lá, conheço as escrituras, isso é fé. Eu vou meditando, vou encarnando, né? E o menino Jesus que vai encarnando em mim, vai crescendo em graça e sabedoria. Depois eu começo a fazer uma obra, né? Para que eu dê vida a essa fé, para que a minha fé não fique uma fé morta, só de falar. Ah, eu creio em Deus, eu busco Deus, eu vou em um lugar, eu pratico tal ritual, sigo uma religião, frequento um lugar, uma religião. Não, né? Nós temos que ter uma fé convicta, uma fé de certeza, uma fé que demonstra a sua fé mesmo, mostra as tuas obras, que é pela fé, né? Tá escrito: mostra a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras, que é pela fé. Então, isso aqui que eu estou demonstrando, essas obras das mãos, é as minhas obras, que é pela fé. Eu estou mostrando as minhas obras, que é pela fé, né? Mostra a tua fé sem obra, eu estou mostrando as minhas obras, que é pela fé. As obras das mãos, né? Demonstração do poder e do Espírito, porque o reino de Deus é demonstração do poder do Espírito. Então, às vezes a gente fica: ah, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu oro a Deus, eu busco Deus, mas a gente não conhece a fé com obras, a gente só conhece a fé de ouvir falar. Eu falo: eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sigo uma religião, eu pratico um ritual. Aí a gente fica condicionado nesses dizeres, mas a gente tem que mostrar a nossa fé com obras. Então nós vamos encarnando as escrituras e o espírito da palavra, o espírito que está ali, né, que é o Cristo, que é o menino Jesus que vai crescendo em graça, ele é a que vai fazendo as obras. A mente de Cristo, ela vai se encarnando na gente, né? Por isso que diz que o menino Jesus cresce em graça e sabedoria, né? Porque ele nasce, o menino Jesus nasce do Velho Testamento e do Novo. José, Maria, nasce o menino Jesus, como também está escrito, né? Foi-lhes dado um menino vos nasceu. Olha o mistério. Então nós vamos entendendo essa encarnação. Encarnar, eu ir ficar ali, conhecendo o meu Senhor,
meditando, lendo, praticando a palavra. Porque quando eu leio, eu começo a fazer as obras que o Espírito da Verdade vai me dizendo o que eu devo fazer, porque eu não tenho que me ficar preocupando. Que obra que eu faço? Que obra é essa que eu tenho que fazer? O Espírito da Verdade vai vir a mim, porque está escrito, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas do que tem visto e ouvido. Então, não preciso me preocupar, né? Está escrito, né? Não fiqueis ansioso por nada, né? Mas em primeiro lugar, busca o reino e sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, nós vamos chegando ao conhecimento do verdadeiro Deus, do Deus das Escrituras, que vai se encarnando na gente, o Deus Emanuel. Por isso que está escrito, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então, as Escrituras é o verbo, né? E a gente vai encarnando esse verbo. No princípio era o verbo, né? E o verbo era Deus, né? E o verbo estava com Deus no princípio, veio para os seus, né? Aí fala, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Então, se nós crermos nas Escrituras e formos encarnando ela, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão no seu interior rio de água viva. Então, nós vamos fluir rio de água viva. Nós vamos estar sendo como aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água. Vamos recebendo vida, força, poder, né? Vamos tendo talentos, né? Vamos conhecendo o nosso Deus, ele vai se fazendo na gente. Nós vamos ficar mais naquelas crendice que está ali enraizado em nossas mentes. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que maravilha, né? Aí ele vai me guiando aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, refrigerando minha alma, endireitando minhas veredas. A palavra de Deus, o meu Senhor. Eu me assentei à destra dele para aprender daquele que é manso e humilde de coração, para conhecer o verdadeiro Deus. Tiai pom fister com blai.